Irmãos, o nosso Senhor, Ele é quem Ele é e nós somos quem Ele diz que nós somos. Vamos fazer mais uma oração. Vamos orar pelas famílias, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país e pela paz mundial, né, que está sendo ameaçada com o conflito, né, Israel e Irã. Vamos primeiro pelas nossas famílias. Senhor Deus e Pai, oro aqui por cada família aqui representada, Pai, que se dispôs, Senhor, o coração de estar junto, congregando e te adorando, Pai. Derrama paz sobre todos aqueles que aqui estão, Senhor Deus, e aqueles que não puderam vir, que tinham no coração o desejo de estar junto, e por aqueles que nos acompanham pela internet, Pai amado. Oro também, Pai, pela nossa cidade, Pai. Oro pelo líder, o prefeito, o nosso governador, Senhor. Oro também pelo nosso presidente, Pai, e por todos os seus auxiliares, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam fazer segundo o que o Senhor determinar, Pai amado, pois eles assumiram suas posições segundo a Tua vontade, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado. Oro pela paz, Senhor, a paz mundial, Senhor Deus, que está colocando em risco, Pai, toda a nossa nação, todo o mundo todo, Pai amado. Pela paz em Israel, Pai, e no Iraque, e pela Rússia e a Ucrânia também, Pai. Põe a Tua mão sobre esses líderes, Pai, para que haja paz, em nome de Jesus, Pai, eu clamo e agradeço, Pai. Muito obrigado, Pai. Vamos agora compartilhar um momento da palavra de Deus com nosso pastor Alcedi. Boa noite, irmãos. Aproveitando que já estão em pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. O pedido de oração nós oraremos depois, porque ainda estão sendo, já estão todos aqui, nós vamos orar depois da pregação, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8. Vamos ler até o versículo 11. Vamos ler todos juntos, uma leitura responsiva, são apenas alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmina escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Todos juntos: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Deus eterno, pedimos a sua graça, a sua misericórdia, que o Senhor fale em nosso coração, que o Senhor nos ensine mais um pouco, pois estamos ávidos a aprender. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, podem sentar. Da última vez que estudamos juntos a palavra de Deus, nós estudamos a carta de Éfeso. A semana passada o pastor Camilo esteve aqui ministrando a palavra de Deus em Filipenses. Vamos continuar hoje nas 7 igrejas, hoje a Esmirna, a igreja que sofre. Vamos estudar a igreja que hoje ela fica na Turquia, de Izmir, cidade importante já naquela época, cidade influente para aquele povo da Ásia Menor. Eu quero convidar também os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que meditem na palavra de Deus nestes versículos.
São 4 versículos. E ele começa mostrando o correspondente, ao anjo da igreja em Esmirna. Nós temos aqui o remetente e o correspondente. Ao líder da igreja em Esmirna escreve quem? O correspondente, o primeiro e o último. Nós temos aqui então o Deus que se fez carne, primeiro e último, autor e consumador da fé, aquele que morreu e tornou a viver. Isso parece um pouco complexo, mesmo na teologia e na filosofia. Porque vejam bem, nós estamos falando do Deus eterno que se fez homem e que morreu e voltou a viver. Ora, pois, como pode, se ele vive para sempre, morrer? O que aconteceu? Aquele que transcende a tempo, espaço, história, ele morreu. Pedro então nos ajuda. Na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 18, está escrito: foi Cristo condenado à morte na carne, mas vivificado no Espírito. Ele morreu em sua humanidade encarnada como sacrifício perfeito para o pecado, mas voltou à vida por sua ressurreição e vive para sempre, de acordo com o poder da vida indestrutível. A vida se entregou à morte para que os mortais pudessem viver. Ele morreu, ressuscitou, está vivo para nunca mais morrer. Não haverá outra crucificação, não haverá outra morte. Mas nós que somos mortais, viveremos. Nós temos uma sentença de vida, não de morte. A sentença foi que ele morreu em nosso lugar e o Deus justo juiz determinou que aqueles que nascem em Cristo, ainda que morram, viverão. Então ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro da ressurreição. Sendo ele o primeiro, somos os segundos. Chegará a nossa vez de experimentar a vida eterna sem a limitação que nós conhecemos, a vida indestrutível. Então, nós temos aqui por certo que o correspondente é aquele que vive para sempre. A cidade, sabemos, Esmirna. Esta cidade era uma das cidades aliadas a Roma, de forma mais plena e completa que se podia ter naquela era. E ali então era um viveiro do culto ao imperador. Havia o Neócoro, o templo do imperador. Sobre o imperador Domiciano, tornou uma capital de recusar o sacrifício, de receber o sacrifício anual do imperador. Portanto, a adoração havia a vários deuses, mas principalmente ao imperador, que se declarava Augustus, aquele que é glorioso. Aos poucos, os imperadores de Roma foram aceitando a deidade e foram proclamando a deidade para poder dominar o mundo naquela época. Então, os cidadãos eram apaixonados por Roma. Os cidadãos de Esmirna, em 195 a.C., essa cidade foi construída, o templo foi erigido e as pessoas adoravam a Deus, mas o Deus que era o mortal imperador, que dizia-se que mesmo morto revive, que César revivia.
Mas aí está escrito que aquele que morreu vive, não é César, é Jesus. Só Jesus vive para sempre. Também era um centro notável da medicina na sua época. Tinha o privilégio do alto governo, que Roma cedeu a Esmirna por tanta parceria. Ela tomava as suas próprias decisões, e vários municípios que ali estavam, e talvez seja o lugar do nascimento do poeta Homero, muito conhecida na época. E, entre tantos outros personagens, João pastoreou esta cidade. Talvez Paulo tenha chegado em Esmirna em uma de suas viagens, e depois de João, Policarpo foi o bispo desta cidade. Nesta carta nós temos o elogio. O elogio é: conheço a tua tribulação. O Senhor conhece. Uma igreja que sofre, um povo que sofre, um cristão que sofre, o Senhor conhece. Você vai ver e pode correlacionar com Êxodo capítulo 3, que o Senhor diz para Moisés que ele conhece o povo, ele conhece o sofrimento, ele desceu e ele vai fazer o povo subir para adorar. Deus conhece, Deus intervém. Às vezes nós temos algumas lágrimas e dores que ficamos a pensar se alguém sabe. Se não estamos sozinhos. Não estamos. O Senhor conhece o seu coração, conhece o meu coração, conhece a minha intenção mais subjetiva, conhece o meu pensamento, as minhas emoções, tudo Deus conhece. Então aqui nós temos este conhecimento da visão do Senhor. E que é que essa igreja estava passando que o Senhor conhece? Conheço a sua tribulação. A palavra grega, ela poderia ser traduzida aqui pela pressão que você sofre. A tribulação poderia ser o sofrimento e a pressão social. Porque quando eu falo assim, usando da palavra grega que permite esse sinônimo, é porque nós não podemos dizer nos nossos dias que estamos passando por tribulação, no sentido que eles estavam passando, que era uma tribulação de perseguição nacional. Mas nós estamos sob pressão, a palavra é a mesma. Há uma pressão psicológica, há uma pressão mental, é uma pressão para que nós não sejamos cristãos verdadeiros. Podemos ser cristãos assim, pela maioria, a média, uma média rasa, sem compromisso, sem envolvimento, superficial, até meio efêmera, porque não tem profundidade. Há uma pressão, e esta igreja estava sob pressão, muita pressão. Conheço a sua tribulação e a tua pobreza. Por que os cristãos de Esmirna estavam ficando tão pobres? Porque era obrigatório fazer a oferenda ao imperador, e os cristãos não se submetiam. Então o cristão comerciante tinha um problema com os outros comerciantes. O cristão que era trabalhador tinha dificuldade de encontrar emprego, porque a cidade toda adorava o imperador, e muitos irmãos sofreram espólios, rejeição familiar, perderam herança. Eles eram pobres, mas eram ricos, diferente da igreja de Laodiceia, que diziam ser ricos e eram pobres, porque a grande riqueza não é qual é o fundo bancário, mas a sabedoria no coração, e o bom relacionamento com amigos e irmãos. Porque tem gente tão pobre que tem muito dinheiro, mas não tem amizade, não tem relacionamento, não tem com quem compartilhar. Estes eram pobres,
estavam enfrentando as dificuldades da pressão, mas eram ricos. Para Deus eram ricos, porque a forma que Deus vê riqueza e pobreza é diferente do que nós enxergamos. O próprio João, neste livro Apocalipse, vai dizer que a rua do céu é de ouro. Por que ele diz isso? Porque as ruas eram feitas de pedras, era calçamento romano, era conhecido, ou de terra batida. O que ele está dizendo é o seguinte: lá no céu, ouro é que nem terra, a gente pisa em cima, porque a riqueza dos céus é diferente da riqueza nossa. A nossa maior riqueza é Cristo. Se nós temos Jesus, nós somos ricos espiritualmente. E se alguém não tem Jesus, por mais que tenha condição, ainda é pobre. Porque o que mais vale é a riqueza da alma, a riqueza do coração, a riqueza interna, quando nós valorizamos a riqueza externa. Se avalia outra pessoa pela marca da roupa, pela marca do tênis, pelo estilo do carro, pelo estilo de vida, mas Deus conhece o coração. E estes cristãos eram pobres, mas eram ricos. E também, na tribulação, tinha a blasfêmia dos que a si mesmos se declaravam judeus e não eram. Não eram. Antes, era a sinagoga de Satanás. E alguém chega a pensar que sinagoga de Satanás era um local de oferenda. Mas como seria bem raso usar tal afirmação neste momento, o que temos aqui é uma compreensão que havia judeus que dificultavam a vida dos cristãos, o que foi muito comum no primeiro e segundo século. Por isso que foi escrito o livro aos Hebreus, o livro de Tiago, escrito para judeus que abraçaram a fé cristã, porque eles sofreram perseguições dos seus patrícios. Mas quando João nos diz que eles declaravam judeus, mas não eram, é porque nem judeus eles de fato eram, porque não havia seriedade. O problema da cidade era a adoração aos deuses, principalmente ao imperador. Então a probabilidade é que muitos judeus comerciantes eram judeus na sinagoga, mas faziam oferenda ao imperador para poder vender. Eles conseguiam andar nos dois mundos. Nem eram cristãos, nem eram judeus. Eles se diziam judeus, mas estavam interessados no desenvolvimento financeiro do comércio. Então não eram judeus verdadeiros. Na carta anterior aos Efésios, havia os apóstolos que não eram apóstolos. Aqui temos os judeus que não eram judeus. Pelo contrário, era a sinagoga de Satanás. Dado a verificação, então, desta cidade, e os cristãos que eram acusados de ateísmo, de divisores de família, de deslealdade ao imperador, e que causava tanta aflição, há uma recomendação, na verdade, duas. A recomendação primeira, no versículo 10, não temas as coisas que devem sofrer. Não fique preocupado com o futuro, com medo do sofrimento. Não fique apavorado com o anúncio da conspiração do amanhã. Não fique com medo, porque Cristo Jesus está vivo hoje e não morrerá jamais. Ele vive e vive para sempre. Então nós não devemos ficar muito preocupados como vai ser o amanhã. Quando o amanhã chegar, nós chamaremos de hoje. Mas o amanhã está nas mãos de Deus. Não temas, não tenha medo, cristão, mas haverá sofrimento. Ele está dizendo que haverá sofrimento. Sim, o Senhor nunca disse que não teria sofrimento. Pelo contrário, está escrito: no mundo tereis aflições. Ele não disse que nos livraria dos sofrimentos, das aflições.
mas que Ele estaria conosco. Ele nos livra na aflição. Ele nos livra nos momentos difíceis, porque Ele está conosco. É esta a alegria do Senhor. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por conflitos, todos nós temos alguma dificuldade entre os parentes, nós temos algumas dificuldades entre outras pessoas, todos nós percebemos que não é fácil, não é um mar de rosa a vida, mas nós aprendemos a viver sem nos machucarmos com os espinhos da vida, porque nós cremos no Senhor que dirige a vida. Então, nós temos certeza que Ele está vivo, e nós podemos e devemos ser fiel até a morte. Mas percebam que ele está dizendo o seguinte: o diabolos, a palavra traduzida, ela significa o difamador, o adversário. Ele lançará alguns de vós na prisão para seres provados, e tereis tribulação de 10 dias. O que significa tribulação de 10 dias? Nós vamos ver em Apocalipse 42 semanas. Nós vamos ver 3 anos e meio. Nós vamos ver 1.260 e poucos dias. Poucas vezes tem 10 dias. Então 10 dias, primeiramente, a tribulação e o sofrimento é curto, é pequeno, não dura a vida toda. Nós temos lutas, não dura a vida toda. As lutas passam e nós continuamos. Quantas lutas nós já passamos? Quanto sofrimento? Todos nós. Mas as lutas passam. Eu estava vendo aqui a Jennifer cantar, e há anos atrás, eu conheço a Jennifer desde bebê, o pai dela, mas há anos atrás ela teve o filho, e foi uma luta no hospital. Ele nasceu prematuro, e foi um tempo de sofrimento. Passou. Quando ela nasceu, foi um tempo de sofrimento para a mãe dela, porque a mãe dela teve um pequeno acidente, e ela nasceu prematuramente, precisou buscar de aeronave. Passou. Todos nós tivemos alguma luta, mas passou. O que significa 10 dias? A luta vai passar. A luta vai passar. Tem lutas, mas vai passar. Por quê? Porque o Senhor está no controle. Agora, a luta deles era um desafio de vida ou morte. Então tem um desafio: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não desanime, ainda que essa luta chegue até a morte, haverá a coroa da vida. A coroa da vida vem depois da morte, e isto está relacionado ao versículo que nós lemos, que é o 3, que ele, o 8, que ele morreu e tornou a viver. A coroa da vida era uma coroa de louro, que se colocava na cabeça do vencedor da corrida. O que ele está nos dizendo é o seguinte: a tribulação passa, mas quando chegar na morte, é aí que ela passa mesmo, porque a morte não é o fim. Pelo contrário, a morte é o fim da corrida e o início do prêmio, que você vai receber a coroa, não de louro, coroa da vida. Aquele que morreu e viveu para nunca mais morrer, está dizendo à igreja de Esmina que sofre, ainda que morram, fiquem firmes, porque mesmo a morte não vai segurar vocês. Quando um cristão parte para a glória, nós falamos: ele está com o Senhor. Agora sim que ele está vivo. Isto que é vida, sem contaminação, bactéria ou vírus, envelhecimento ou qualquer outra coisa de limitação.
É vida plena, da qual o Senhor Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esta carta é confortante, é desafiadora. O que ela está dizendo é o seguinte: não fique apavorado com o futuro e não fique apavorado com a morte. Porque o futuro está garantido e depois da morte tem a vida. Isso só no cristianismo nós vamos aprender isto. Você não vai ouvir isto em outras religiões ou filosofia, que a vida começa depois da morte. Ainda que nós tenhamos vida plena com Deus aqui já, mas há uma vida superior a de ser revelada. Então não haverá dano da segunda morte. O que é dano da segunda morte? O dano da segunda morte é a morte eterna. É aquilo que nós falamos da condenação eterna, daqueles que ele está dizendo lá atrás, que era a sinagoga de Satanás, que eles adoravam os ídolos pagãos, mas tem o comando, e o comando é esse: não tenha medo. Este é o comando, não fique com medo. É verdade que alguns sofrerão, mas não tenha medo. E aí nós temos o conselho: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. É um conselho para permanecer. O difícil é permanecer. Algumas pessoas começam bem, mas não terminam. Algumas pessoas passam no meio da viagem, mas não ficam. Mas a palavra é permaneça, fiel. A palavra fiel, do grego pistos, é a mesma palavra para fé. O fiel permanece por fé. Por fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé. É isso que nós devemos guardar, a fé, e sermos fiéis ao Senhor. Quem tem ouvido, outro conselho, quem tem ouvido, ouça. Claro, parece óbvio, quem tem ouvido, ouça. Mas é porque tem muitas pessoas que têm ouvido, mas não ouvem, não dá atenção. Deixa passar, faz ouvido de mercador. Entra aqui e sai aqui. O conselho é este: guarda a palavra. O conselho é este: é a recompensa de quem é fiel e guarda a palavra de Deus. Porque a confissão de fé diz o seguinte: aquele a quem Deus aceitou em sua amada igreja, chamado eficazmente, santificou pelo seu Espírito, não pode ser nem total, nem finalmente cair no estado de desgraça, mas certamente pela graça perseverar até o fim, e então seremos salvos. Então precisa ouvir a palavra, precisa olhar nas Escrituras. É importante nós ouvirmos a palavra de Deus. É responsabilidade do crente acatar a palavra de Deus. É ouvir a palavra como palavra de Deus. Não é um mero livro. E isso, meus irmãos, não é tão fácil como parece. Nós tivemos um período pós-medieval, porque o período medieval era a palavra do sacerdote. Já entrando num período moderno, era a palavra da teologia. Depois, no iluminismo, a palavra da filosofia. Hoje, a palavra da ciência. Mas a ciência que nós recebemos são informações. E é muito comum você receber o seguinte: o doutor fulano de tal, da universidade da Índia, que você nunca vai lá conferir, e nem sabe se o doutor existe, disse que o remédio que cura tudo é aquele comprimido. E aí todo mundo acredita, porque quem falou é o doutor. Nós não temos nenhum problema com a ciência, e queremos que ela se desenvolva mais, porque faz bem a nós humanos.
mas o que nos rege é a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O cristão deve acatar as promessas, o cristão deve viver as promessas, porque a perseguição pode atingir um pico inimaginável. Eu não sei quanto isso faz sentido para você ouvir esses 4 versículos, mas aos irmãos de Esmirna fez muita diferença. Aproximadamente 50 anos depois deste livro ser escrito, houve uma perseguição em Esmirna. Jovens foram desafiados a negar a fé, mas enfrentaram as feras. E talvez alguns de vocês lembrem do martírio de Policarpo. Policarpo de Esmirna, que aprendeu com João e que ensinou outros jovens. E se você quiser pesquisar, na carta encíclica da igreja de Esmirna, relata o fato histórico da morte de Policarpo. Quando ele foi procurado, tentaram convencê-lo a fugir, e então levaram ele para o interior, mas alguns jovens foram presos na cidade e torturados, e contaram onde Policarpo estava, e lá foram, e Policarpo já esperava. Quando chegaram de cavalo, disseram para Policarpo correr, mas ele disse que não correria. E quando os homens chegaram armados e disseram para Policarpo que foi um esforço grande para capturar um homem tão venerável, porque Policarpo recebeu com cortesia, mandou dar-lhe comida e água, e ainda orou por eles, antes de ser preso. Foi levado à cidade pelos seus algozes. Então foi orientado que mal há em dizer Senhor César, Kaiser Curios, e sacrificar a ele numa cerimônia e fazer as suas observações para que certifique a sua segurança. E Policarpo respondeu: não posso atender o conselho de vocês. Então, eles, tendo esperança de convencê-lo, começou a falar palavras amargas e lançar com violência, jogaram ele do carro, e quando ele caiu, deslocou a perna, mas sem ser perturbado, e como se nada estivesse sofrendo, e sem ansiedade alguma, e sem pressa nenhuma, foi conduzido calmamente ao estádio, onde havia um grande tumulto, e que não havia possibilidade de ouvir, porque todas as pessoas gritavam, mas os presentes relataram que ouviram uma voz forte dizer: seja forte e mostra-te homem, Policarpo. Mas ninguém sabe quem falou, ninguém conseguiu observar quem deu aquele brado, e o procônsul, tentando convencê-lo a negar Cristo, disse: tenha respeito à sua idade, você é um velho, jura por César, arrepende-te e diz fora aos ateus que eram cristãos. Mas Policarpo olhou com semblante sereno e declarou: 86 anos em que sirvo ele, e ele nunca me fez mal algum. Como eu posso blasfemar o meu rei e meu senhor? O procônsul, furioso, diz: tenho feras na mão e te farei ser consumido pelo fogo. E ele respondeu: por que te hesitas? Acenda a pira. E acenderam o fogo. E ele foi conduzido ao fogo. Ele foi amarrado com as mãos para trás,
como se amarra cordeiro para o sacrifício. E conta a história, pesquise depois, que acenderam, mas o fogo não lhe consumiu o corpo, porque aparentemente um vento fazia com que aquele fogo tornasse um arco ao lado do corpo de Policarpo, enquanto cantava o hino a Deus. E um homem que estava lá a serviço do rei, caminhou, era um carrasco, pegou uma faca e lhe enfiou a faca do lado e jorrou tanto sangue que o fogo apagou. E Policarpo morreu adorando a Deus. Esta igreja sofreu perseguição, Policarpo chegou a morrer, mas de nenhum modo sofreu o dano da segunda morte. Porque todos que nascem de mulher morrem, nós somos mortais. Mas todos que nascem de Jesus, ainda que morra, viverão. Se a morte que nós conhecemos física nos assusta, se a morte que nós conhecemos não é bem-vinda, nem aceitamos, nem admitimos, lutamos contra ela com toda a força. Ninguém está querendo pressa nenhuma para chegar esse dia. Mas esta morte é apenas uma passagem, é apenas física. A morte pior é a perpétua, a terrível, afastado do Senhor Deus para sempre. Ouvir: afastai de mim, maldito, para o fogo eterno. Ah, meus amados irmãos, nobres e queridas irmãs, nós sofremos um pouco, mas é um pouco, é só um pouco, passa, tudo passa. Nós sofremos porque às vezes somos pecadores e nós não somos tão bons como gostaríamos, mas fique tranquilo, passa também. Mas a vida eterna não passará, está garantida em Cristo Jesus. Então nós precisamos de um avivamento, de um cristianismo que nos leve a sermos mais apegados às Escrituras como palavra de Deus, a vivemos para Deus, a estarmos cheios de Deus, a amarmos Deus de todo o coração, a assumirmos compromisso e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero te servir até a última gota da minha existência. É a disposição do coração que faz a transformação. É a fé que nos leva a subir os degraus mais elevados da humildade. Porque o degrau mais elevado da humildade é quando nós colocamos uma toalha para enxugar o pé do outro. É isso que Deus nos chama, para um compromisso fiel, apesar do sofrimento. E todos aqui conhecem sofrimento, todos são brasileiros. Não falta sofrimento neste país. Ficamos às vezes aterrados com algumas notícias, chocados, desejosos que fosse algo diferente. Sofremos e nós assistimos gente sofrer, mas podemos dizer a eles: este sofrimento é rápido, 10 dias, mas a vida eterna é a eternidade, e eternidade de eternidade, como diz Salmos 90, tu és Deus. E uma eternidade quanto é? Uma eternidade é uma eternidade só, não tem como ser duas, porque é só uma, mas ela não se pode contar em dias ou anos, é sempre, sempre e sempre. Há uma vida eterna, está escrito, é a palavra de Deus, e Jesus garantiu, e Ele é Deus. Ele é Deus, e nós cremos nele. Nós não adoramos o imperador, nós adoramos Jesus, porque um dia todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, cristão, levante a cabeça, não desanime, não se entregue, não jogue a toalha, fique firme, continue,
Continue. Tem luta? Continue. Tem ameaças? Continue. Tem acusação, o diabo acusa? Continue. Tem desânimo? Continue. Tem dia que você não está com muito ânimo? Continue. Fique firme, porque o que está reservado para nós, e é bem ali na frente, é maior do que tudo quanto nós já vivemos até aqui. Portanto, desistir nunca. Nós estamos começando a pregação da palavra de Deus neste lugar, estamos alegres por cada um de vocês. E precisamos cada dia mais estarmos ainda mais firmes na palavra de Deus, ainda mais compromissados com a palavra de Deus, e anunciar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, não acusando ninguém. Nossa mensagem não é dizer que eles estão perdidos, nossa mensagem é dizer que Jesus nos encontrou, e isto é esperança. Nós temos uma mensagem de esperança, que livra as pessoas da condenação do inferno. Que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos abençoe nesta semana, e não deixe se desanimar, e não deixe se enganar, porque você pode achar, mas eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer muita coisa, eu acho que eu não tenho força, tudo isso não é verdade. Você é criado por Deus, para a glória de Deus, e pode sim ser uma bênção nas mãos de Deus, uma luz acesa na montanha, um sal que não fica só dentro do saleiro, mas que faz transformação todos os dias. Que o Senhor nos guarde, e que você se sinta desafiado para abraçar, para pegar com mais força, para estar mais determinado e dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser uma bênção. Aos poucos dias que ainda nós esperamos a sua vinda, os dias que nós temos para lutar e para passar e para caminhar, olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fecha os teus olhos. Deus, ó Deus, nós somos desafiados por sua palavra. Ó Deus, nos ajude, Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer o que agrada ao teu nome. Ó Deus, fala com cada um, para que possamos juntos caminharmos e servirmos ao Senhor. Anima o nosso coração, abençoe a nossa família, abençoe-nos, Senhor, para que possamos contribuir e ser bênção na vida do outro. Encoraja-nos em nome de Jesus. Amém. Nós temos os pedidos de oração aqui, vamos orar. E estamos no início de uma plantação de igreja. Eu quero que você fique muito à vontade. Não sinta-se constrangido a nada. Não temos nada a cobrar. Queremos que você sinta na casa de Deus, na casa do Pai. Nós não temos momento ofertório, nem aqui nem lá na igreja. Não se preocupe, ore por nós. O Senhor sustenta, fique tranquilo. O que queremos é que você tenha um lugar para adorar a Deus, e que você convide outros, e se firme e ore por nós, para que esse trabalho daqui 6 meses, 1 ano, seja necessário a gente ter culto de domingo também. Aí a gente vai de passo a passo, né, Peti? Foi o que Deus colocou no coração dela, nós estamos apoiando. Anime um ao outro, fortaleça um ao outro, e sejamos bênção, mesmo no sofrimento, para a glória do Senhor. Vamos orar por esses pedidos. Eu até escrevi aqui, eu deixei minha esposa lá no Adventista, ela está com dor no pulmão, ela já estava com muita virose ontem, então daqui a pouco eu vou lá. Vamos orar pelos pedidos que aqui também estão. Senhor Deus Todo-Poderoso,
honra, glória, poder e domínio pelos séculos dos séculos. Nos abençoe, fortaleça o nosso coração, abençoe esses pedidos, Senhor. O Senhor conhece cada um. Que o Senhor, que é a resposta, nos dê a tua bênção nesta noite e a tua paz, pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Petit, tem algum aviso? Não? Quinta-feira nós vamos ter lá na igreja um junta-panelas. Se você quiser participar, é só um junta-panelas mesmo. Então vamos almoçar juntos, cada um vai levar o prato que quiser. Aí vai ter lá brincadeira, conversa, é para ter comunhão. Ter comunhão. Então vai ter dominó, vai ter xadrez, tem piscina para quem quiser nadar, vão ficar lá o horário que quiser, a partir do meio-dia almoço até às 18. Na parte da manhã teremos uma reunião de liderança, qualquer pessoa pode participar também, apresentaremos filosofia de ministério. Penso que só este aviso que eu estou lembrando, acho que não há outro, né? Às 8 horas da manhã é abertura com café. Às 8 horas da manhã, café. Até tenho que acertar isso lá com o seu café, tá? 9 horas, reunião com a liderança. Até às 10h30. Pronto, aí, só comunhão mesmo. Então, eu vou também fazer um prato, outros vão fazer. Vai ter assim um cardápio bem variado. Não tem custo nenhum. É para a gente se conhecer um pouco melhor e passar o dia junto. Tá bom? Tem um ambiente lá bom, deve dar para umas 200 pessoas, tem várias cadeiras, é um centro de convivência muito legal. Então, se alguém quiser ir, os que são mais daqui mesmo, é só falar com a Petit que ela sabe o endereço. Vamos colocar lá no grupo, tá bom? Não faz parte do grupo? Então é o seguinte, a Petit que resolve tudo. Né, Petit? Resolve tudo aqui. Então, vai cantar ou Amém Clips? Pode decidir. Amém Clips? Amém? Amém? Não, mas tem um grupo daqui. Tem um grupo daqui. Tem um grupo daqui, viu, Rui? Tem. Eu acho que vocês estão no grupo daqui, né? O Márcio, acho que não está no grupo, né? Eu mando para você, tá bom, Márcio? Meu irmão Márcio, querido. Esperava ele vir, faz tempo a filha dele falou comigo que ele iria vir. Aí ele veio no domingo, na segunda que eu vim. Estou vendo ele novamente, uma alegria. Muito bem. Mais alguma coisa, Petit? Já orei aqui também, aproveitei a oração, já orei pelos pedidos. Vou levar os papeizinhos. Tá bom. Vamos ficar em pé? Que seja uma semana abençoada. Firmes em Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Boa semana, Deus nos abençoe.